Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo de Tarso hospedou-se em casa de Minason, antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu prometeu visitá-lo na mesma noite. Pressentindo acontecimentos de importância naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. À noite, quando o espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro pediu ao ex-rabino lhe marcasse lugar e hora em que pudessem falar mais intimamente. Paulo atendeu de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O filho de Alfeu começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguição iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio. Alegaram que o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria grey, comprometendo a causa do judaísmo, e não era justo continuar tolerando a situação tão somente porque o doutor tarsense perdera a razão no caminho de Damasco. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém, e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio, aprovou as medidas propostas. Reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda a parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Numerosos processos de perseguição individual deixados a meio por Paulo quando da sua inesperada conversão foram restaurados, e o que era mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados, desonrados. O ex-rabino tudo ouvia calado, estupefato. Tiago prosseguia, esclarecendo que tudo fizer por atenuar os rigores da situação. Mobilizar influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante o banimento de Pedro, procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço fundada por inspiração do convertido de Damasco, na qual os convalescentes e desamparados encontravam um precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com a liberdade de agir, poderia continuar propugnando suas convicções íntimas. Daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê de enormes esforços, cingiam-se a uma obrigação de somenos. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado. Dono de luminoso cabedal evangélico, entendia chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao mestre, justamente por meio do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Naqueles minutos rápidos, sutilizou a mnemônia e lobrigou os quadros terríveis de outrora. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã, com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela lei antiga que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomínia. Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instituto maternal, chegavam agora aos seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Todas as cenas antigas desdobravam-se-lhe na retina espiritual, sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, arrimos de famílias numerosas que saíam mutilados do cárcere. Jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados. Entestando as revocações encapeladas, passou ao quadro da morte horrível de Estevão com as pedradas e insultos do povo. Reviu Pedro e João abatidos e humildes à barra do tribunal como se fossem malfeitores e criminosos. Agora, ali, estava ele perante o filho de Alfeu que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos, sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa que Tiago se referia com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu fixou neles os olhos serenos e explicou:
Depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres, que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo, durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril. Entretanto, colhe-ma como vês, satisfazer a vaidade farisaica. O ex-rabino fez um gesto muito seu quando contrariado e replicou: Pensei que o Sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreendeu quanto de repugnância transbordava de semelhante observação e objetou: Bem sei que isso te repugna, e contudo, insisto para que acedas, não por nós, propriamente, mas pela igreja e pelos que de futuro nos hajam de secundar. Isso não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças de tão fútil que é. Não é perseguição. É humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em quaisquer circunstâncias da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O Sinédrio, com isso, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias, acaso, que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi, muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu em uma exuberante ostentação de hipocrisia, mas convenhamos também que é o partido dominante, tradicional das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu. De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? A palavra de Tiago toava imantada de bondade e sabedoria e valia por consoladora revelação. Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso por intermédio de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à feição do Divino Mestre. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora, percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou com imensa simpatia e falou comovidamente. Sim, vejo que tens razão. Mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofrerão alterações apreciáveis. Os preceitos são os mesmos, já que serás obrigado a te purificares com eles, e segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas além dos comestíveis preceituais. É um absurdo. Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais para os serviços da consagração. Dura exigência. No entanto, nossa paz vale muito mais que isso, e além dela somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo.
O convertido de Damasco descansou o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações, e acabou falando em diapasão que traía sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu atinge hoje um nível mais alto de compreensão da vida? Entendo melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. Deteve-se, evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente. Tomando, porém, uma atitude mais humilde como quem não encontra outro recurso, prosseguiu quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima, considerando-me sempre como antagonista do mal. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apedrejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras, tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão e, presentemente, não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recorrer à bolsa alheia quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Suas palavras demonstravam acanhamento, aliado à tristeza comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante aquela expressão de renúncia, Tiago, em um movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a, murmurando: Não te aflijas. Sabemos em Jerusalém da extensão de teus esforços pessoais, e não seria razoável que a igreja se desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordares com o sacrifício. Conversaram ainda longo tempo com relação aos problemas interessantes da propaganda evangélica, e no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram à igreja de Jerusalém recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciãos judeus, simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo. A reunião começou com rigoroso cerimonial, percebendo o ex-rabino a extensão das influências farisaicas no instituto que se destinava à sementeira luminosa do Divino Mestre. Seus companheiros, acostumados à independência do Evangelho, não conseguiam ocultar surpresa, mas, com um gesto, o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos. Convidado a explicar-se, o ex-rabino leu um longo relatório de suas atividades com os gentios, havendo-se com muita ponderação e inexcedível prudência. Os judeus que, contudo, pareciam definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel pelo seu vogal Cainã, formularam ao ex-doutor conselhos e censuras. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deveria trabalhar contra a circuncisão e lhe cumpria dar ampla satisfação de seus atos. Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantinha-se calado, recebendo as objurgatórias e repreensões com imprevista serenidade. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referira na véspera. A fim de satisfazer a exigência do Sinédrio, o tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo com 4 judeus paupérrimos que haviam feito voto de nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Os amigos de Paulo surpreenderam-se ainda mais quando viram levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender à intimação. Um representante dos anciães discorreu ainda pedante e demoradamente sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. Regressando à casa de Menasson, o ex-rabino procurou informar os companheiros das razões da sua atitude. Habituados a acatar-lhe as decisões confiadamente, dispensaram-se de perguntas quiçá supérfluas, mas desejavam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém para experimentarem alguma coisa da sua renúncia sincera com relação ao futuro do evangelismo. Paulo frisou a conveniência de seguir só, mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém antes de regressar a Antioquia, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. O comparecimento de Paulo de Tarso ao templo, acompanhando 4 irmãos de raça em mísero estado de pobreza, a fim de com eles purificar-se e pagar-lhes as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Acenderam-se discussões violentas e rudes. Assim que viu o ex-rabino humilhado, o Sinédrio pretendia impor sentenças novas. Já não lhe bastavam as imposições anteriores? No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Todos queriam ver o célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus. Paulo observava a efervescência do cenário em torno da sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias suficientes.
No terceiro dia, à falta de outro pretexto para condenação maior, alguns doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega, estranho às tradições israelitas. Trófimo nasceu em Antioquia, de pais gregos, tendo vivido muitos anos em Éfeso. Entretanto, apesar do sangue que lhe corria nas veias, conhecia os preceitos do judaísmo e portava-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito. As autoridades, contudo, não quiseram ponderar tais particularidades. Era preciso condenar Paulo de Tarso novamente. Haviam de fazê-lo a qualquer preço. O ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, onde se processavam os serviços religiosos. O ódio farisaico, porém, continuava a fermentar. Na véspera do último dia da purificação judaica, o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade. Logo, porém, que se colocou em posição de orar ao lado dos companheiros, alguns exaltados o cercaram com expressões e atitudes ameaçadoras. Morte ao desertor! Pedras à traição! Pedras à traição? Paulo teve a impressão de que esses brados eram a senha para maiores violências, porque imediatamente estourou uma gritaria infernal. Alguns judeus frementes agarraram-no pela gola da túnica, outros travaram-lhe os braços violentamente, arrastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público. Pagarás teu crime! É necessário que morras. Israel se envergonha de tua presença no mundo. O apóstolo dos gentios entregou-se sem a mínima resistência. Em um relance, considerou os objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluindo que não fora convocado tão só para a obrigação pueril de acompanhar ao templo 4 irmãos de raça desolados na sua indigência. Cumpria-lhe afirmar na cidade dos rabinos a firmeza de suas convicções. Entendia agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão furiosa, justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Alguns populares desvairados arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco dos suplícios. Engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que lhe aplicavam. Rápido, arregimentou as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o mestre divino padecera os martírios mais dolorosos. Ali mesmo, o generoso Gesiel simulara por amor ao evangelho sob os golpes e chufas da população. Sentiu-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, oriundo de suas próprias iniciativas. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo. E refletiu. O mestre é o salvador dos homens, e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus, Gesiel era seu apóstolo. E ele? Não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizara os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o mestre bem-amado, como por ter tido o ensejo de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve, e a dar o testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara o irmão de Abigail, e depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus que o conduziria ao mesmo lugar para os resgates justos. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento onde estivera com a noiva amada e o irmão prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão misturadas de bondade e perdão. Mal não saíra de suas reminiscências quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. O grande pátio estava repleto de israelitas sanhudos. Objurgatórias sarcásticas cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, as fisionomias escarninhas dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava à admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedradas acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da sinagoga dos Cilícios, dizia um jovem em coro de gargalhadas. A pedra passou sibilando e dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo. Um filete de sangue começou a ensopar-lhe as vestiduras.
Nem o menudo, porém, deixou de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação desde os primeiros instantes por um amigo que presenciara a cena inicial do suplício, procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Receosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegavam apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. O tribuno militar organizou incontinente um grosso de soldados. Deixando a fortaleza, penetraram no amplo átrio, com ânimo decidido. A massa delirava num turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. 2 centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançaram resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatando a multidão que o disputava ansiosa. Abaixe o inimigo do povo! É um criminoso! É um malfeitor! Estraçalhemos o ladrão! Paravam no ar as exclamações mais estranhas. Não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis, o tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado. O militar estava convencido de que se tratava de perigoso malfeitor que, de há muito, se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio. O peito contuso, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a Torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César, enquanto a multidão encaldava o pequeno cortejo, bradando sem cessar. Morra! 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 Ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana, quando Paulo, compreendendo afinal que não fora a Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao Monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do Evangelho, interrogou o tribuno com humildade. Permites, porventura, que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, o chefe da corte replicou muito admirado. Não és tu o bandido egípcio que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devastam estas paragens? Não sou ladrão. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar, povo. Respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha, em vista do sangue que lhe cobria o rosto e a túnica singela. O militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso senão ceder, embora hesitante. Sentindo-se em um dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino. Historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza, Cláudio Lícias, tribuno romano que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas. Tomado de escrúpulos, mandou chamar o tribuno Zelfos, de origem egípcia, que adquiria certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna, e solicitou: Amigo, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso deste homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito graves. Desejaria tua cooperação imediata. Sem dúvida. E enquanto Lícias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados, iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado o relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar, em impulso característico de ignorância e maldade. O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia. E enquanto Cláudio Lícias se recolhia à residência a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomava providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispersar os recalcitrantes a pata de cavalos.
Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Tinha as pernas doloridas e trôpegas. A túnica estava empapada de sangue. Os guardas, impiedosos e irônicos, amarraram-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova provação de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Lembrou que o mestre simulara na cruz sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não deseja a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na terra em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis, e verificando as suas escassas possibilidades de resistência física, naquela hora inesquecível, gritou aos soldados: Prendestes-me a coluna reservada aos criminosos quando não podeis imputar-me falta alguma? Veja agora que preparais açoites para a flagelação quando já me encontro banhado em sangue no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou contar-lhe a palavra e sentenciou: Ora esta! Não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho e por fim ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Os companheiros do engraçado romperam em gargalhadas estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração no fulgor do olhar, replicou sem hesitação: Sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente, no dia do Calvário Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o madeiro da ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou em voz firme: Quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condenado? O centurião que presidia os serviços da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo, sumamente admirado: Dize-me, és de fato romano? Sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso em um leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para sua posição, aliás, invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lícias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou: Isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu, natural de Tarso da Cilícia. Zelfos explicou então que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo: Pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Isso não. Naturalmente possuirá títulos de cidadania do Império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar. Percebendo que o amigo se irritava intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir: Teus conceitos são justos? Tenho de emiti-los em consciência, porque esse homem, desconhecido para nós ambos, falou de problemas muito sérios. Zelfos pensou um instante e ponderou: Considerando tudo isso, proponho seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto. Cláudio Lícias recebeu o alvitre com displicência. No íntimo, sentia-se mais propenso a patronear a defesa do apóstolo. Sua palavra inflamada de fé impressionava-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa, mas disputar com o Sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. Conhecia os judeus muito de perto e por mais de uma vez experimentara o grau de suas paixões e caprichos. Compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas,
fez um gesto afirmativo e declarou: Concordo com o alvitre. Amanhã entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isso a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência. E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas foi notificado pelo tribuno Cláudio Lícias de que o pregador do evangelho compareceria perante os juízes para os inquéritos necessários às primeiras horas da tarde. As autoridades do Sinédrio experimentaram enorme regozijo. Iam, enfim, rever o desertor da lei face a face. A notícia foi espalhada com invulgar rapidez. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sentiu-se felicitado com uma grande surpresa naquela manhã de sombrias perspectivas. É que, com permissão do tribuno, uma velha senhora e seu filho, ainda jovem, penetravam na cela a fim de visitá-lo. Era sua irmã Dalila, com um sobrinho Estefânio, que conseguiram, depois de muito esforço, permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraçou a nobre senhora com lágrimas de emoção. Ela estava alquebrada, envelhecida. O jovem Estefânio tomou as mãos do tio e beijou-as com veneração e ternura. Dalila falou das saudades longas, recordou episódios familiares com a poesia do coração feminino, e o ex-doutor de Jerusalém recebia todas as notícias, boas e más, com imperturbável serenidade, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu. Buscou, entretanto, confortar a irmã que, a uma reminiscência mais dolorosa, se desfazia em prantos. Paulo historiou sucintamente as suas viagens, lutas, obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. A venerável senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, muito delicadamente não quis tocar nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos de sua visita fraternal e chorando copiosamente ao despedir-se. Não podia compreender a resignação do apóstolo, nem apreciava devidamente a sua renúncia. Lastimava-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenhava aquele Jesus que não oferecia aos discípulos senão cruzes e sofrimentos. Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença, sobretudo a inteligência e a vivacidade de Estefânio, na ligeira palestra mantida, proporcionava-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente essa grata impressão quando numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao Sinédrio no momento oportuno. Logo após o meio-dia, compareceu à barra do tribunal e percebeu de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém vivia um dos seus grandes dias, repleto de compacta massa popular. Sua presença provocava uma aluvião de comentários. Todos queriam ver, conhecer o trânsfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Competia-lhe agora dar igualmente o testemunho do Evangelho, de verdade e redenção. A agitação do Sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infligir as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acervos e remissores sofrimentos. Depois, para cúmulo da amargura, a singular coincidência. O sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. Acaso? Ironia do destino? Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se em atenção às prerrogativas de nascimento. Paulo entrou a justificar-se sumamente respeitoso. Risos abafados, não raro, quebravam o silêncio ambiente, a indiciarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando a sua alta e eloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote lhe impôs silêncio e vociferou enfático: Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa, com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente, para desvariar em conceitos civilinos próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca, em desafronta aos seus termos insultuosos. O apóstolo endereçou-lhe um olhar de serenidade indivisível e replicou: Sacerdote, vigiai o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens, como vós, são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus.
Conheço de sobra as leis de que vos tornastes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um pequeno grupo de prepostos de Ananias avançou com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote, pagarás os insultos. As lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino sob os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantes do seio da turba retense. Uns pediam mais rigor, outros estentóricos reclamavam apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais suezes que, cooperando com os verdugos, cuspiram-lhe o rosto. Generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. Irmãos, em nome de Jesus, venham-nos falar pacificamente, em tentativa de entender-vos. O sumo sacerdote permitia desordem deliberadamente. Os elementos principais do Sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestara ao julgamento de entremês porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer os sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno presente à reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudeceu expectante. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas, com surpresa e pasmo gerais, revelava no olhar ao contrário de outros tempos em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante. Mas devias morrer como teu mestre numa cruz desprezível. Desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso, não te bastam com justo castigo os sofrimentos que começas a experimentar entre os filhos legítimos de Israel. O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente. Juízo apressado, vosso. Não mereço a cruz do Redentor porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos aplicados ao pecador que sou. Temeis o sofrimento porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além destes efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de mortalidade gloriosas com Jesus Cristo. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até o fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu. Continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Que desejais com as vossas arruaças e perseguições? Afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham, como fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Nesse ínterim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia ameaçando os contendores. Surpreendidos com o fato insólito, porquanto os romanos jamais procuravam interferir em assuntos religiosos da raça, os tréfegos israelitas submeteram-se imediatamente. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia, até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas, como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém.
Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscaram conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito o comoviam. Espiritualmente sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos conforme a permissão recebida com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar em uma viagem a Roma quando o seu estado era assim, precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Caindo, porém, numa espécie de modorra, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo em que suavíssima voz lhe sussurrava: Regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que faças também em Roma. De pronto, sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. A claridade da manhã surpreendeu-o quase bem disposto. Nas primeiras horas do dia, Estefânio procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente do sinédrio era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouviu e, calmamente, chamando o guarda, disse-lhe: Peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre patrício, contato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão, sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura. Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, a fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar facínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares. No entanto, a denúncia partia de um jovem, quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria dito a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguira destrinçar as dúvidas para afirmar conduta quando alguém pedia o obséquio de uma entrevista. Desejoso de atriguar cogitações assim graves, acedeu prontamente. Abriu a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo apareceu sorridente. Cláudio Lísias alegrou-se. Conhecia-o de perto, devia-lhe favores. O visitante inesperado era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repetiu o plano já denunciado por Estefânio minutos antes, e foi mais longe. Contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunho imparcial de toda a sua vida, esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte, a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda. Concluía a exposição atenciosa pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno ponderou: Vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas.
Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir, então, à força com a força? Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e sentenciou. Sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmo. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. Lísias franziu a testa e refletiu longo tempo, mas arrancando de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar de início o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito acerca do seu nome por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos e o patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois da meia-noite. Cláudio Lísias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou 2 auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta forte, de 130 soldados, 200 arqueiros e 70 cavaleiros, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix, no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. Alta noite, Paulo de Tarso foi chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explicou-lhe em poucas palavras o objetivo de sua decisão e a extensa caravana partiu em silêncio rumo a Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de menção. Apenas muitas horas depois, partiram da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus com grande desapontamento da inutilidade de quaisquer represálias. Em Cesareia, o governador recebeu a expedição com enorme espanto. Conhecia o renome de Paulo e não era estranho as lutas que sustentava com os irmãos de raça, mas aquela caravana de 400 homens armados para proteger um preso era de causar admiração. Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentenciou. Atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. E mandou que o Sinédrio se fizesse representar na sede do governo com maior urgência. Os israelitas estavam sumamente satisfeitos com a ordem. Consequentemente, 5 dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio do Templo que acorreram a Cesareia com os projetos mais estranhos relativamente à situação do adversário. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e da formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, fizeram-se acompanhar de Tertulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício. Improvisado o tribunal para decidir o feito, o orador do Sinédrio teve a prioridade da palavra, usando-a em tremendas acusações contra o indiciado réu, desenhando a cores negras todas as atividades do cristianismo e terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça, a fim de ser por eles devidamente julgado. Concedido ao ex-rabino o ensejo de explicar-se, Paulo começou a falar com grande serenidade. Félix lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos e ouvia-lhe a argumentação com invulgar interesse. Os anciães de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira. Se possível, teriam espostejado o apóstolo ali mesmo, tal a irritação que os assomava a contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. O governador teve grande embaraço para pronunciar o veredito. De um lado, via os anciãos de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos de raça. Do outro, contemplava o apóstolo do evangelho, calmo, imperturbável, senhor espiritual do assunto a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular com sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou apressadamente suas primeiras impressões e encerrou os trabalhos nestes termos. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Os anciãos morderam os lábios. De balde, o sumo sacerdote solicitou a continuação dos trabalhos. O mandatário de Roma não modificou o ponto de vista e a grande assembleia dissolveu-se, com imenso pesar dos israelitas constrangidos a regressar extremamente desapontados. Félix, entretanto, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte foi visitá-lo, concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente.
Depreendendo que Paulo gozava de grande prestígio entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imaginou desde logo tirar algum proveito da situação. Cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior acuidade mental a interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias no conceito e na experiência da vida. Certo dia, o governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem da sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã a que se emprestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto. Não sou tanto de sua opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção, e desta forma acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Entretanto, vossa independência não seria coisa muito difícil. Como assim? Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Que desejais dizer com isso? Creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estaríeis completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Percebo agora. Falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego de bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade, e eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública. O governador recebeu a observação franca e áspera, disfarçando seu enleio. A lição humilhava-o duramente, e desde então desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia. E daí a dias, sua jovem esposa Drusila manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu mau grado, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Judia de origem, Drusila não se contentou, qual fizera o marido, com simples indagações superficiais. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara e procurava difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico do evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que repontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutava-o com evidentes mostras de interesse, mas, quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. Por hoje basta. Meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes aprouver, pois quanto a mim não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Agradeço a delicadeza da vossa declaração e, todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto. Porque, quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. À vista disso, embora respeitado pela fraqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia, tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem-amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance em favor da difusão da Boa Nova. O tempo corria célere. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. O governador foi abordado várias vezes sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava.
Além do que, por si mesmo observara, ouvira o tribuno Cláudio Lísias, que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mais por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo que por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado até que surgisse o ensejo de um julgamento mais ponderado. 2 anos de prisão contava a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transferira Félix para a administração de outra província. Sem esquecer a mágoa que a fraqueza de Paulo lhe causara, fez questão de abandoná-lo à própria sorte. O novo governador, Pórcio Festo, chegou a Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não queria esquivar-se às homenagens políticas, então logo assumir o poder, o ilustre patrício foi visitar a grande cidade dos rabinos. O Sinédrio aproveitou o ensejo para requisitar instantemente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga buscou avistar-se cerimoniosamente com o generoso romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festo recebeu a comissão cavalheirescamente e mostrou-se inclinado a atender, mas, prudente por índole e por dever do cargo, declarou que preferia solucionar a questão em Cesareia, onde se lhe facultava conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Para esse fim, convidara os rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Os israelitas exultaram de contentamento. Espalharam-se os mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. O governador ali ficou 10 dias, mas antes que regressasse, alguém se encaminhava a Cesareia de coração oprimido e ansioso. Era Lucas, que, esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singulares ocorrências. Paulo de Tarso ouvia-o com atenção e serenidade, mas, quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. Estava definitivamente assentado que o trânsfuga seria crucificado como divino mestre no mesmo local da caveira. Havia preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da população, e havia até quem falasse no sacrifício de 2 ladrões para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso e enérgico, exclamou: Ora essa! Tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda a parte, mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. O próprio médico não sabia como interpretar esse conceito quando o ex-rabino prosseguiu: temos de evitar isso por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do mestre no testemunho aos homens? O Sinédrio está enganado. Não. Ninguém no mundo logrará um Calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam uma tempestade de ignomínia sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, farei isso em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Mais tarde, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Entretanto, Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz, e eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Discordo de ti. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. 3 dias depois dessa entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de numeroso séquito de israelitas dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Pórcio Festo, com serenidade que lhe marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação. Reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor. E notando a insistência dos rabinos que denotavam enorme ansiedade pela solução do assunto, convocou uma reunião para o novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém.
O convertido de Damasco, ao quebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça que pleiteavam a remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas, os cristãos comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Festo fez obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as arguições com a serenidade que lhe era peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festo percebeu que tratava com um espírito culto e eminente e que não seria tão fácil entregá-lo ao sinédrio conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém pura e simplesmente a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que se tratasse de uma personagem vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do sinédrio, que certo liquidaria, mas outro tanto não aconteceria caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com o seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Formulando novas conjecturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do sinédrio, Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro. Senhor governador, estou diante do tribunal de César a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de 2 anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio neste particular o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesseis a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retêm no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder providencial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. Pórcio Festo, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações. De sua cátedra de juiz, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, naquela hora inovidável de sua existência, encontrava um réu que lhe falava ao coração. A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade, pedia o restabelecimento da calma no recinto. Os representantes do judaísmo discutiam acaloradamente entre si. Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente, como se constituísse uma negação do testemunho. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga insistiram pela adoção de medidas mais enérgicas, no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para sua vida pública, o governador cerrou ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum podia transgredir o cumprimento do dever naquele significativo instante de sua vida. Desculpou-se desapontado com os velhos políticos do sinédrio e do templo que o fixavam com olhos rancorosos e pronunciou as célebres palavras: com essa antiga fórmula, ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do sinédrio retiraram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta para o prisioneiro que recebeu o insulto serenamente: Só os desertores malditos apelam para César. Vai-te para os gentios, indigno intrujão. O apóstolo fixava-o com benignidade, enquanto se preparava para voltar ao cárcere.
O governador, sem perder tempo, determinou se anotasse a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se presa de grande indecisão. Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder? Todavia, decorridos alguns dias, Herodes Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam e, depois das solenidades protocolares devidas a hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou o desejo de observá-lo de perto, ao que Festo anuiu satisfeitíssimo, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do rei algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo que lhe incumbia enviar para Roma. Pórcio deu a esse ato um caráter festivo. Convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo luzida assembleia em torno do rei no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente, houve bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador, em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripa impressionou-se logo vivamente com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. Curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Paulo compreendeu a profunda significação daquele minuto e passou a historiar os transes da sua existência com grande erudição e sinceridade. O rei ouvia assombrado. O ex-rabino evocou a infância, deteve-se nas reminiscências da mocidade, explicou sua aversão aos seguidores do Cristo Jesus e, exuberante de inspiração, traçou o quadro do seu encontro com o mestre redivivo, as portas de Damasco, a viva luz do sol. Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra de gentilidade, as perseguições sofridas em toda parte por amor ao Evangelho, concluindo com veemência que, sem embargo, suas pregações não contrariavam, antes, corroboravam as profecias da lei antiga, desde Moisés. Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A Assembleia Aristocrática estava eminentemente impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Pórcio Festo não ocultava a surpresa que lhe assaltava subitamente o espírito. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado com os olhos repletos de alegria e de luz, transmitindo ao auditório atento e comovido ideias imprevistas e singulares, o governador considerou que se trataria de um louco sublime e disse-lhe em alta voz, na intercorrência de uma pausa mais prolongada: Paulo, és um desvairado. As muitas letras fazem-te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente: Enganai-vos. Não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar desta maneira, pois reconheço que não estáis devidamente preparado para ouvir-me. Os patrícios de Augusto são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. A cada qual devemos falar de acordo com a sua capacidade espiritual. Aqui, porém, senhor governador, se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei que não ignora o sentido de minhas palavras. Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância. É romano pela cultura, mas alimentou-se da revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma das minhas afirmações lhe pode ser desconhecida. De outro modo, ele trairia sua origem sagrada, pois todos os filhos da nação que aceitou o Deus único devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas. Credes assim, rei Agripa? A pergunta causou enorme espanto. O próprio administrador provincial não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. O ilustre descendente de Antipas estava altamente surpreendido. Extrema palidez cobria-lhe o semblante. Ninguém assim jamais lhe houvera falado em toda a sua vida. Percebendo-lhe a atitude mental, Paulo de Tarso completou a poderosa argumentação acrescentando: Sei que credes. Confuso com o desembaraço do orador, Agripa sacudiu a fronte como se desejasse expulsar alguma ideia importuna, esboçou um sorriso vago, dando a entender que estava senhor de si, e disse em tom gracejo: Ora esta, por pouco me persuades a fazer uma profissão de fé cristã. O apóstolo não se deu por vencido e revidou: Oxalá, por pouco ou muito, vos fizesseis discípulo de Jesus. Não somente vós, mas todos quantos nos ouviram hoje. Pórcio Festo compreendeu que o rei estava muito mais impressionado do que se supunha
e, desejoso de modificar o ambiente, propôs que as altas personalidades se retirassem para a refeição da tarde, em palácio. O ex-rabino foi reconduzido ao cárcere, deixando nos ouvintes imorredora impressão. Berenice, sensibilizada, foi a primeira a manifestar-se, reclamando clemência ao prisioneiro. Os demais seguiram a mesma corrente de benévola simpatia. Herodes Agripa tentou uma fórmula digna para que o apóstolo fosse restituído à liberdade. O governador, porém, explicou que, conhecendo a fibra moral de Paulo, tomara a sério seu recurso para César, estando já pergaminhadas as primeiras instruções a respeito. Cioso das leis romanas, pôs embargo ao alvitre, embora pedisse o socorro intelectual do rei para a carta de justificação, com que o acusado deveria apresentar-se à autoridade competente na capital do império. Desejoso de conservar sua tranquilidade política, o descendente dos Herodes não aventou qualquer nova sugestão, lamentando apenas que o prisioneiro já houvesse recorrido em derradeira instância. Procurou então cooperar na redação do documento, mostrando-se contrário ao pregador do evangelho tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular, em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Para isso, o próprio rei assinara como testemunha, emprestando maior importância às alegações do preposto imperial. Pórcio Festo registrou o auxílio extremamente satisfeito. Estava resolvido o problema, e Paulo de Tarso poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Escusado dizer que recebeu a notícia com serenidade. Depois de um entendimento com Lucas, pediu que a igreja de Jerusalém fosse avisada, bem como a de Sidom, onde o navio certo haveria de receber carga e passageiros. Todos os amigos de Cesareia foram mobilizados no serviço das comovedoras mensagens que o ex-rabino dirigiu às amadas igrejas, menos Timóteo, Lucas e Aristarco, que se propunham acompanhá-lo à capital do império. Os dias correram céleres, até que chegou o momento em que o centurião Júlio, com a sua escolta, foi buscar os prisioneiros para a viagem tormentosa. O centurião tinha plenos poderes para determinar todas as providências, e logo, evidenciando simpatia pelo apóstolo, ordenou fosse ele conduzido à embarcação desalgemado, em contraste com os demais prisioneiros. O tecelão de Tarso, apoiado aos braços de Lucas, reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes quando foi surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças aglomeravam-se junto dele, a poucos metros da praia. À frente, Tiago, alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício por trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu domar a emoção. Bando de crianças atiraram-lhe flores. O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a destra e beijou-a com efusão. Ali estava com todos os cristãos de Jerusalém em condições de fazer a viagem. Ali estavam confrades de Jope, de Lida, de Antipátride, de todos os quadrantes provinciais. As crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus e saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos aleijados aproximavam-se respeitosos e exclamavam: Não deveríeis partir. Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que lhe sugerira e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios, convertidos ao evangelho, beijavam-lhe as mãos murmurando: Quem nos ensinará, doravante, a sermos filhos do Altíssimo? Meninos amorosos apegavam-se-lhe à túnica sob os olhares de mães consternadas. Todos lhe pediam que ficasse, que não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente, recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele, Paulo, arvorado em verdugo dos discípulos do Evangelho, visitara a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Significavam que já não era o algoz implacável que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali como no seio dos filhos do Calvário que o abraçavam reconhecidos. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas eram a sua família. Naquele inesquecível minuto da sua vida, sentia-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes balsamizavam-lhe a alma como se houvesse atingido uma região divina depois de vencer grande batalha.
Pela primeira vez, alguns pequeninos chamaram-lhe pai. Inclinou-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeavam. Interpretava todos os episódios daquela hora inolvidável como uma bênção de Jesus que o ligava a todos os seres. À sua frente, o oceano em calma assemelhava-se a um caminho infinito e promissor de misteriosas e inefáveis belezas. Júlio, o centurião da guarda, aproximou-se comovido e falou com brandura. Infelizmente, chegou o momento de partir. E testemunha das manifestações tributadas ao apóstolo, também ele tinha os olhos úmidos. Muitos réus se lhe haviam já deparado naquelas circunstâncias e eram todos revoltados, desesperados ou penitentes arrependidos. Aquele, porém, estava sereno e quase feliz. Júbilo indivisível lhe transbordava dos olhos brilhantes. Além disso, sabia que aquele homem dedicado ao bem de todas as criaturas não cometera falta alguma. Por isso mesmo, conservou-se ao seu lado, como querendo compartilhar dos transportes afetuosos do povo, como a demonstrar a consideração que lhe merecia. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente à maneira dos sinceros discípulos de Jesus que não brandeiam sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva, os velhos apoiando-se em rudes cajados com imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do evangelho punham-se de joelhos rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Concluindo as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica: Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai pelos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com este alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às vossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Júlio ouviu a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia de olhos umedecidos. A multidão silenciosa dos que ficam em pranto acenava e ondeava na praia que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de lutas e reparações necessárias. Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade, os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgavam quando Lucas se aproximou e, apontando à distância os amigos que continuavam genuflexos, exclamou brandamente: Poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Não, Lucas. Não escreva sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com um repouso falso no mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com os trabalhos ásperos, com o sacrifício abençoado pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos reencontros com os homens poderosos e cultos, de nosso serviço junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade.
E depois de longa pausa, em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi Ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste as tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou-me as veredas sombrias, as portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia para que lhe ouvisse as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos estudado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Não possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunho de amor ao Mestre que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta. Embora não saibam traduzir o mecanismo oculto das emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Lucas ouviu admirado essas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causavam. Tens razão. Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Sim. Além disso, a batalha do Cristo está começada. Toda a vitória pertencerá ao seu amor, e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações do modo mais simples, e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu evangelho imortal. Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuava fitando o casario de Cesareia que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas, deixou-se ficar ali, meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais com o imenso crepúsculo. Mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu em significativo silêncio até que começaram a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite.